O STF, no dia 29 de abril de 2020, julgando algumas ADIs, decidiu suspender o artigo 29 da medida provisória 927. Qual era a redação desse artigo? Ele dizia o seguinte: os casos de contaminação pelo coronavírus Covid-19 não serão considerados ocupacionais, exceto mediante comprovação do nexo causal. Então, após essa decisão do STF, eu posso afirmar que a Covid-19 gera a situação aí de acidente de trabalho? Algumas reportagens apontaram, como essa do UOL, que o STF reconheceu a Covid-19 como doença ocupacional. Essa também é do Senado, foi no mesmo sentido. E essa outra aqui afirmou que o STF reconheceu a Covid-19 como acidente de trabalho. E aí, pessoal, é ou não é acidente de trabalho a Covid-19 após a decisão do STF? Eu entendo que não. Eu entendo que não se pode extrair da decisão do STF, que só suspendeu o artigo 29, a conclusão de que o STF afirmou que a Covid-19 pode gerar aí acidente de trabalho. Por quê? Porque apenas o STF suspendeu o artigo 29 da medida provisória 927, só que nós temos aí, no ordenamento jurídico, outros dispositivos que, em razão desses dispositivos, a gente não pode concluir ou extrair da decisão do STF necessariamente a ideia de que gera acidente de trabalho. Dois desses dispositivos aqui eu vou citar. A portaria 454, de 20 de março de 2020, que diz no seu artigo 1º, fica declarado em todo o território nacional o estado de transmissão comunitária do coronavírus Covid-19. Além desse dispositivo, nós temos também o artigo 20, parágrafo 1º, a linha D da Lei 8.213/91, que tem a seguinte redação: não é considerada como doença do trabalho a doença endêmica, fala de endemia, mas é possível aplicar a pandemia, a doença endêmica adquirida por segurado habitante de região em que ela se desenvolva, salvo comprovação de que é resultante de exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho. E por que é importante essa discussão? Eu já fiz até outros vídeos sobre isso, tratando do nexo da responsabilidade e da classificação da OSHA, e é importante isso aqui. Por quê? Porque, por exemplo, no caso dos trabalhadores da área de saúde que estão em contato direto com pacientes da Covid-19 ou pacientes que têm um sintoma, esses trabalhadores, pela classificação da OSHA, eles são trabalhadores que já têm aí uma presunção fortíssima de que eles, se vierem a adquirir a doença, adquiriram no trabalho, porque eles estão lidando com esses pacientes ou pacientes com sintomas, tá? Mas eu não posso necessariamente afirmar que esse trabalhador adquiriu no trabalho, apenas há uma presunção fortíssima, tá? Uma presunção fortíssima. Por quê? Porque ele pode ter adquirido isso fora do ambiente de trabalho, já que nós estamos numa situação de transmissão comunitária. Então, nem no caso desses trabalhadores, eu posso afirmar com veemência que a Covid-19 é uma doença do trabalho e que, portanto, ele pode acessar o benefício aí decorrente do acidente de trabalho, tá? Então, eu gostaria de fazer esses esclarecimentos. Eu recebi muitas perguntas após a decisão do STF em razão dessas reportagens, e o meu entendimento é que não se pode extrair da decisão do STF que a Covid-19 é doença do trabalho e que, portanto, gera aí a questão do acidente de trabalho. Não, eu acho que a gente tem que analisar o caso concreto, mesmo nas hipóteses de trabalhadores da área de saúde, porque o vírus é de transmissão comunitária reconhecido aqui numa portaria, tá? E a própria lei 8.213, quando trata da endemia, já se remete à questão da... É preciso comprovar que a doença é resultante da exposição do contato direto determinado pela natureza do trabalho, o que não é diferente nas situações de pandemia, tá? Quem quiser saber a diferença de doença do trabalho, doença profissional, eu fiz um vídeo específico sobre isso. Quem quiser ver um pouquinho a situação do nexo, eu também fiz um vídeo e falei da classificação da OSHA num vídeo à parte também, que está lá no canal do YouTube, tá bom? Espero ter esclarecido aí essa dúvida.